Bom dia pessoal, eu sou Heitor Barros, sou coach, trabalho em desenvolvimento de pessoas, sou coordenador e professor de graduação e pós-graduação. Estou nessa área de ensino, desenvolvendo pessoas há mais de 5 anos. Para mim é um prazer imenso poder falar com vocês do blog Chamados para Servir. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Hoje a gente vai falar sobre como ter uma imagem positiva no ambiente de trabalho. Vou falar sobre 4 aspectos. O primeiro aspecto seria a questão da pontualidade, né? Ser pontual é algo inerente ao ser humano. Muita gente diz que pontualidade seria um ponto forte, mas na verdade pontualidade é uma obrigação de todos os funcionários chegarem cedo no ambiente de trabalho, no horário, sair no horário, até porque a empresa está pagando para você cumprir aquele horário previsto. Tá? Então pontualidade é algo essencial para que você tenha uma boa imagem. Uma pessoa que se atrasa, por exemplo, o tempo todo, ela começa a criar uma imagem negativa. Então, a gente está falando aqui do que pode ser positivo. A partir do momento em que você não faz isso, você termina criando a imagem negativa. A segunda coisa, além da pontualidade, seria o desempenho. As pessoas precisam entender que as empresas precisam atingir os resultados para que elas venham se manter e possuam e tenham a lucratividade. Você precisa ser eficiente e eficaz. O grande sucesso das empresas é quando os funcionários são eficientes e eficazes. Eficiência seria a otimização de tempo e recurso, e eficácia seria atingimento de resultado. Então, só para vocês terem uma ideia, eficiência seria uma secretária que utiliza 4 resmas de papel no mês, ela passa a utilizar 3 resmas. E aí ela está otimizando o recurso, ela está fazendo com que a empresa gaste menos resma de papel. Logo, no final do mês, a lucratividade da empresa vai aumentar. Além da eficácia, né, de atingir resultado, eu preciso trabalhar de tal maneira que eu venha atingir os resultados da empresa. Então, eu preciso ser eficiente e eficaz para que eu consiga atingir os resultados da empresa e consiga ter uma imagem positiva. Aquele funcionário que tem um mau desempenho, ele começa a ter uma imagem negativa e termina sendo posto para fora. Então a gente tem que tentar trabalhar de tal maneira para que a empresa venha aumentar sua lucratividade. A empresa, ela trabalha em prol do funcionário, mas o funcionário tem que trabalhar em prol da empresa. Ela paga um bom salário para que você retribua em termos de mão de obra, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com a sua atitude. E hoje a gente tem que pensar não ser um profissional igual aos outros. A gente tem que ser um profissional diferenciado. A gente tem que ser o profissional ou a profissional. A gente não pode ser mais um no mercado. A gente tem que ser o diferencial. A gente tem que ter o nosso diferencial competitivo. E para a gente ter o nosso diferencial competitivo, a gente precisa ser eficiente e eficaz. Ter a criatividade no ambiente de trabalho. Inovar, né? Precisamos inovar. Hoje a gente fala muito sobre espírito empreendedor. É aquela pessoa que ela inova no ambiente de trabalho, ela faz as coisas de maneira diferente, para justamente otimizar tempo e recurso. A empresa precisa desse tipo de funcionário. A terceira coisa seria a vestimenta. Nós precisamos investir bem, nos apresentarmos bem perante as outras pessoas, principalmente perante o cliente. Ninguém vai atender um cliente de bermuda de sandália, ninguém vai participar de um processo seletivo de bermuda de sandália ou de chapéu. Então, a gente tem que gerenciar a nossa impressão. Gerenciar a nossa impressão seria controlar a percepção que as outras pessoas têm da gente. Isso é bastante importante. Num processo seletivo, por exemplo, a gente vai bem arrumado, as mulheres vão de escova, né, de chapinha, os homens vão com a barba bem feita, uma camisa social, uma calça social, as mulheres vão de batom, maquiadas, justamente para mostrar uma impressão de que elas estão valorizando aquela empresa em termos de profissionalismo. A quarta coisa que a gente vai falar aqui seria justamente a questão do relacionamento. Então a gente viu a questão da vestimenta, da pontualidade, do desempenho, né, ser eficiente, eficaz e criativo. A quarta coisa seria o relacionamento. Hoje quem não sabe se relacionar está fora do mercado de trabalho ou vai ter dificuldade para se manter no mercado de trabalho. Então eu preciso aprender a me relacionar. Vivemos uma cultura da colaboração. Eu preciso ajudar as outras pessoas, as pessoas precisam me ajudar para que o ambiente de trabalho consiga fluir perfeitamente e a gente consiga atingir os resultados da empresa. Só para vocês terem uma ideia, se eu tenho 2 profissionais, Pedro e Tiago, Pedro sabe se relacionar como ninguém, não tem tanto conhecimento como Tiago. Eles estão participando do processo seletivo. Tiago já tem muito conhecimento mais que Pedro, mas não sabe se relacionar. Então, quem que vocês acham que a empresa vai escolher? É claro que Pedro, porque o tempo que Pedro vai levar para aprender o que Tiago sabe vai ser bem menor do que o que Tiago aprender a se relacionar. Então, para Pedro seria melhor a empresa contratar Pedro, porque o tempo da aprendizagem técnica seria menor do que Tiago aprender a se relacionar. Principalmente aquelas pessoas que têm um temperamento muito forte. Então, fica aqui essa dica para vocês, de para você ter uma imagem positiva, você precisa de 4 aspectos, que seria a questão da pontualidade, do desempenho, né, ser eficiente, eficaz e criativo,
a se vestir bem, se apresentar bem no ambiente de trabalho. E a quarta seria a questão do relacionamento. Vocês precisam, ou você precisa aprender a se relacionar e colaborar com o ambiente de trabalho. Ok? Valeu, pessoal, estou à disposição. Qualquer coisa, contem comigo.